Posso perguntar sobre signo na entrevista de emprego? Posso questionar o meu candidato sobre isso? Vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa polêmica. Perguntar sobre signo do candidato na entrevista de emprego. Se você ainda não me segue, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. O que você pensa sobre essa situação, sobre esse tipo de pergunta em entrevista de emprego? Se você ainda não me segue também lá no Instagram, me siga lá no Instagram, Carol Cabral Valente. Lá eu compartilho conteúdo diário de recursos humanos e te ensino a se tornar uma expert em RH com muito conteúdo prático sobre a nossa área. Então, tudo que você precisa aprender sobre RH para brilhar aí na área de recursos humanos, eu te ensino tanto lá no Instagram como aqui no YouTube. Então, fica comigo. Gente, essa semana aconteceu aí uma polêmica nas redes sociais. Um candidato foi participar de um processo seletivo e a empresa pediu para que ele fizesse o preenchimento de um link com informações para participar da vaga. Dentre as informações que a empresa solicitava, eram as informações de data, local e hora do nascimento desse candidato, porque a empresa deixou muito claro que eles iam fazer o mapa astral, né, o mapa astrológico, não sei muito bem qual é o nome exato, mas que eles iam fazer lá o mapa astral daquele candidato e que eles precisavam dessas informações. A empresa solicitou isso. E essa situação teve uma repercussão aí, principalmente nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram, de muitas pessoas questionando essa abordagem e questionando, criticando o RH, como sempre, né? O RH acaba sendo sempre sendo criticado por essas situações e pessoas falando que já passaram por isso. Enfim, deu um burburinho aí em torno desse assunto. E eu resolvi gravar um vídeo aí com esse tema, porque eu achei super válido, super importante a gente conversar se cabe ou não fazer esse tipo de pergunta em uma entrevista de emprego. Eu sou recrutadora, então eu atuo com recrutamento e seleção, eu dou aula no MBA em pós-graduação sobre recrutamento e seleção e eu também tenho um treinamento completo sobre práticas de recursos humanos e vou trazer aqui para você a minha visão sobre essa prática, sobre você fazer esse tipo de pergunta em um processo seletivo. Primeira coisa que a gente tem que analisar é que não é de todo errado fazer esse tipo de pergunta se, escute bem, se a vaga exige esse tipo de conhecimento. Então, vamos supor que vai ser uma vaga para astrólogo, vai ser uma vaga para uma pessoa que vai trabalhar numa empresa, né, numa prestação de serviço de astrologia. A astrologia é um estudo muito antigo, existem várias pessoas que estudam sobre isso, e existem empresas, tá, gente, voltadas para isso, para oferecer serviços na área de astrologia, então estudo de mapa astral, das pessoas, enfim, esses tipos de serviço. Então, pode ser que uma empresa com esse objetivo, né, com essa finalidade, com esse nicho de serviço, precise contratar e queira, sim, estruturar lá o seu processo seletivo. E aí faz todo sentido, é muito plausível que a empresa pergunte questões como essa e que, inclusive, aplique até testes de conhecimento técnico sobre esse assunto para o candidato que vai ali participar do processo seletivo deles. Então, a gente precisa entender que, se a vaga exige esse tipo de coisa, se é uma vaga para astrólogo, se é uma vaga para uma pessoa que vai trabalhar nessa área, faz sentido ter esse tipo de pergunta. Porém, para a maioria dos cargos em que é trabalhado isso hoje no mercado de trabalho, né? Então, cargos administrativos, cargos de criação, cargos de recursos humanos, de contabilidade, não existe uma justificativa plausível, né? Não existe uma justificativa técnica para a gente fazer esse tipo de pergunta para o candidato. Então, se você é aí um recrutador, se você é um RH, existem outras perguntas muito mais assertivas e muito mais construtivas para o seu processo seletivo que podem ser aplicadas e que podem ser feitas ao candidato, sobre tendências comportamentais, perguntas situacionais para a gente avaliar ali a determinada competência comportamental no candidato. A gente pode hoje em dia aplicar testes, hoje existe uma bateria, né, uma variedade de testes disponíveis no mercado, testes comportamentais, testes de personalidade, testes psicológicos, que podem ser aplicados no candidato, que tem uma justificativa técnica
plausível e que vai trazer muito mais seriedade ao seu processo seletivo do que perguntar ao candidato sobre o signo dele, tá? Além disso, existem outras implicações que podem acontecer. Uma delas é o candidato se sentir constrangido por esse tipo de pergunta, porque a gente tem que partir do princípio que nós, na área de recursos humanos, trabalhamos com diversos perfis diferentes de pessoas, pessoas que vêm de outras vivências, que vêm de outras famílias, que vêm de outras áreas, que vêm de outras regiões, enfim, a gente trabalha com uma pluralidade social muito grande, tá? E você pode fazer esse tipo de pergunta a um candidato que pode se sentir constrangido com isso, ou por questões pessoais, por questões religiosas, por questões culturais, enfim, que pode não gostar de responder uma pergunta como essa. E isso tem um impacto muito grande na empresa, porque isso pode abalar, inclusive, a reputação da organização. Isso pode abalar, inclusive, a reputação da empresa. Então, é um ponto para você tomar cuidado aí, porque isso pode causar um climão. Eu pesquisei também antes de gravar esse vídeo sobre a legislação, porque eu queria saber se tem alguma coisa que fale sobre a astrologia, né, sobre esse tipo de pergunta em processo seletivo. Eu não achei uma lei, né, uma cláusula clara que falasse é proibido esse tipo de pergunta em processo seletivo. Porém, eu pesquisei aqui a opinião de alguns juristas, então advogados, juízes, que entendem que esse tipo de pergunta pode sim ser discriminatória, tá? Não é um consenso, não é uma lei, como eu falei aqui, é um entendimento. Então, ó, o que que eu peguei, inclusive, aqui o que a CLT fala. Então, eu peguei o trecho de uma entrevista de um advogado no G1, dizendo que a CLT afirma que é proibida discriminação por motivos de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Ou seja, o que a gente tem ali na CLT, tá? Eu acabei de ler um trecho da CLT, o que a gente tem na CLT é a proibição de práticas discriminatórias. Porém, alguns juristas, alguns advogados acreditam que perguntas como essa sobre signo podem sim se enquadrar como sendo discriminatória, tá? Por se tratar de uma questão pessoal e que não tem relação com a vaga, né? Se for o caso aí de você não estar fazendo processo seletivo para uma vaga de astrologia. Então, isso pode sim ter uma implicação legal, esse tipo de pergunta que vai comprometer a reputação da empresa, que pode constranger o candidato e que, inclusive, gente, pode fazer o seu processo seletivo se ficar comprometido e perder bons talentos, bons candidatos, pessoas com muito potencial que poderiam agregar na empresa. Porque a maioria das pessoas dentro da empresa que fazem esse tipo de pergunta são curiosos, tá? Então, como eu falei aqui no início do vídeo, a astrologia ela é um estudo, tem muitas pessoas que estudam, que se dedicam na área, que fazem pesquisas sobre isso, tá? E que vão ali, quando a pessoa procura por liberalidade esse assunto, vão encontrar informações sobre isso. Agora, num processo seletivo, muitas vezes a pessoa pergunta esse tipo de questão simplesmente por curiosidade, sem uma análise específica, não levando em consideração a meritocracia, não levando em consideração os testes comportamentais, os testes técnicos, e você pode acabar perdendo bons candidatos por uma análise muito superficial e errônea sobre esse assunto. Então, a minha dica, o meu conselho para você que quer ser um expert, que quer ser uma expert em RH, não faça esse tipo de pergunta, porque pode pegar muito mal e o seu processo seletivo, inclusive, perder credibilidade por causa disso. Aposte em testes comportamentais, aposte em perguntas técnicas, aposte em perguntas situacionais, aplique testes comportamentais, psicológicos, de personalidade no candidato para você avaliar informações que você quer obter e faça um teste extremamente técnico e focado na meritocracia e nas competências técnicas daquele candidato, para você não cometer um erro, não perder bons talentos e também não cometer aí algum constrangimento ou até mesmo alguma discriminação no seu processo seletivo, combinado? Então, evite esses tipos de pergunta, porque realmente não faz sentido em uma entrevista de emprego. Agora me conta, você já participou de processo seletivo em que as pessoas perguntavam o signo?
Outra coisa importante também é que muitos RHs podem me dizer, Carol, mas o meu gestor, ele tem essa superstição, ele acredita, ele quer avaliar isso. O que eu recomendo? Que você, como RH, oriente esse gestor, oriente esse profissional a focar nas competências e nas qualidades técnicas do candidato, até para evitar qualquer exposição, qualquer constrangimento e evitar, inclusive, a perda de talentos por parte da empresa. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero te ver no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, gente!